nação santista, como vocês estão? O Santos estressou vocês hoje? Hoje não. Meu nome é Gabriel Zupo do canal Sincero Santos. Não esqueçam de se inscrever no canal, curtir e compartilhar o vídeo e também ativar o sininho. E para você que tem Instagram, seguir o canal @Sincero Santos, tudo junto sem espaço. Lembrando que lá eu tenho a parceria com a página Torcida Alvinegra, onde faço uma live semanal com o resumo da semana do Santos e também tiro as suas dúvidas. Bom, gente, o tema de hoje é com base nas informações de Ricardo Martins no domingo, junto com Ademir Quintino, e também de André Hernan, que o Santos está próximo de contratar Byron Castillo. Então, para começar a falar do jogador, primeiro eu vou começar pela carreira dele. Até o momento que estou gravando esse vídeo, o Byron Castillo tem 23 anos e 170 jogos como profissional e 10 gols, ok? Agora, para avaliar a contratação dele, eu também vou ter que avaliar o problema que acontece com ele no extracampo. Então vamos começar pelos pontos positivos que traria Byron Castillo se concretizar a negociação com o Santos. Em primeiro lugar, a qualidade técnica. Pelo que eu pude ver em alguns jogos na Libertadores ano passado e alguns vídeos e outros jogos do Barcelona esse ano, Barcelona de Guayaquil, claro, eu pude ver que o Byron Castillo é um lateral um pouco mais ofensivo do que defensivo. Pode fazer a função de lateral direito e de ala direito. O que você pode notar é um jogador habilidoso, um jogador que sabe cruzar. Então, assim, não é um jogador que chega na linha de fundo e manda um balão lá na área e dane-se o que acontecer. Não, ele realmente ele consegue levantar a cabeça, que é uma coisa muito importante, que muitos jogadores têm esse costume de fazer passe ou cruzamento de cabeça baixa. O Byron Castillo, pelo que eu vi, é um cara que tem essa calma de levantar a cabeça, olhar para quem ele vai cruzar. Então, é um ponto muito forte do Byron Castillo que pode ajudar o time do Santos. Agora, outra coisa boa em questão do Byron Castillo, ele é muito novo, tem apenas 23 anos. Então, se o Santos concretizar essa negociação, o Santos pode vender ele para poder lucrar futuramente com o jogador. Então, o Santos hoje, o valor estipulado é de 1,5 milhões de dólares. Então, o Santos pode pagar até isso, só que depois o Santos pode vender por um valor maior. O futebol brasileiro tem uma vitrine bem maior que o futebol equatoriano, com todo o respeito. O Byron Castillo também vem para suprir uma carência. Qual seria essa carência? O Santos só tem o Madison de lateral direito, com todo o respeito ao Auro. O Auro, desde que chegou, ou não era relacionado, e os poucos jogos que fez, não foi legal, não foi bem. Então, o Madison está como titular absoluto até o momento. A principal peça de substituição do Madison é o Lucas Braga improvisado na lateral. Então eu acho que o Byron Castillo vem para suprir essa carência, porque o Madison também, gente, a gente sabe que ele tem os seus problemas defensivos. E ele também é um jogador que se lesiona muito, ok? E o Byron Castillo, pelo que eu vi, defende um pouco melhor que o Madison. Vai ser uma briga boa pela lateral direita. E também vai ser uma briga sadia, o que vai fazer com que o jogador, seja o Madison, seja o Byron, sempre esteja disputando em alto nível pela posição. Então isso vai manter o nível do time lá em cima. Agora vamos para a parte ruim da contratação do Byron Castillo, e não está nenhuma parte técnica relacionada, e sim o extracampo. E uma coisa que eu notei, como eu falei, o Byron Castillo, ele só jogou no futebol equatoriano. Pelo que eu peguei aqui, ele jogou pelo Deportivo Azagues, Aucas e o Barcelona de Guayaquil. Então, ele vai sofrer um pouco essa adaptação para o futebol brasileiro. Eu já falei e vou repetir, futebol equatoriano é uma coisa, futebol brasileiro é outra. Então, ele vai ter que passar por essa fase de adaptação. Então, vamos ter que ter calma. Pode ser que ele chegue e jogando bem, como foi o Fernandes, ou pode ser que ele demore um pouquinho para se adaptar. O que eu estou pedindo para você é um pouquinho de paciência se caso ele não corresponder desde o início. É novo, está vindo de um futebol totalmente diferente e é a primeira experiência dele fora do futebol da nacionalidade dele, que é equatoriana. Agora, falando em nacionalidade, o Byron Castillo está com um problema extracampo, onde que o Chile fez uma denúncia falando que o jogador é colombiano e não equatoriano. Com essa possível punição, se ela vir acontecer, o Equador é eliminado da Copa. Ele perde os pontos e o Chile vai no lugar, porque o Chile ganharia os pontos da partida contra o Equador.
tá certo em tentar a contratação do jogador, mas tem que ter toda a cautela possível. Porque não adianta nada contratar um jogador que pode ser punido pela FIFA e ficar banido, não poder entrar em campo. Eu, como santista, eu tenho muito medo também que o Santos contrate, utilize o jogador em umas 3 partidas e depois ele receba uma punição da FIFA e com isso o Santos também seja punido. Ah, Gabriel, mas já falaram que não corre o risco. Gente, a gente sabe como é essas federações contra o Santos. Eu estou falando o medo que eu tenho como torcedor. Apesar das pessoas falarem que não seja possível uma punição para o Santos se contratar ele e utilizar ele e depois o jogador ser punido, eu tenho receio de verdade. Agora, torno a bater no ponto que se ele for punido pela FIFA, ele pode ficar fora por um determinado tempo, e esse tempo não vai ser curto, vai ser um tempo de punição bem longo. Esse tipo de punição a FIFA dá umas punições pesadas. Então, assim, não adianta nada o Santos gastar esse 1,5 milhão de dólares para um jogador que vai vir e ser punido e o Santos não poder utilizar. Aí o cara vai ficar treinando no clube e sendo pago, ok? E a última coisa que eu tenho a falar na questão negativa, qual que é o psicológico do jogador? Ele já está saindo do Equador porque ele não está aguentando a pressão dessa história. Será que quando ele vir para o Santos, o psicológico vai melhorar por não estar mais no Equador? E se caso realmente for punido, você acha que não pode pesar a consciência dele de ter tirado uma seleção da Copa? De ter estragado o sonho de outros companheiros do futebol? Então, assim, tem que ver também a questão psicológica do jogador. Já está saindo pelo psicológico abalado, então ele está saindo do Equador por isso. Isso que ajudou, querendo ou não, o Santos nessa negociação. Mas também o Santos tem que ter a cautela tanto na questão de punição, como na questão psicológica do jogador, se está abalada ou não. E agora, só para finalizar o vídeo, a questão do número de estrangeiros. É assim, o Santos hoje tem 6 estrangeiros, lembrando que o Goulart é registrado como chinês. Então, assim, se vier o Byron Castilho, fica bem claro que o Sanches não irá ficar após essa janela do meio do ano. E também o Santos, se eu não me engano, pode reverter a situação do Goulart. Para quem não sabe, ele é registrado como chinês, ele tem essa dupla cidadania. Então, até onde eu sei, o Santos pode tentar reverter essa inscrição e inscrever ele como brasileiro para poder usar todos os seus jogadores estrangeiros. Caso contrário, o Santos vai ter que sempre fazer um rodízio. Bom, gente, o vídeo é esse aí. Tamo junto, até a próxima e sempre Santos.